Então vamos dar início à nossa reunião e para que tudo que nós formos fazer, a gente o faça em nome de Deus, com a presença de Jesus. Eu peço a todos que me acompanhem em pensamento, invocando a presença do Mestre entre nós, numa prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então, agora sim, agradecendo a presença de todos que puderam vir. Tem companheiros que não podem estar aqui por motivos de saúde, outros por compromissos, mas a gente ora por eles, a gente está unido em pensamento com eles. Estamos recebendo hoje a contribuição do nosso irmão Avelino, que tem feito palestras aqui conosco. Ele tem colaborado com os nossos estudos, é um profundo conhecedor da doutrina espírita, tem um trabalho muito grande na divulgação do livro espírita. Ele assumiu a banca do livro espírita, aquela que ficava no centro da praça ali, e depois foi tocada pelo André Luiz. Hoje é ele que é ministro, faz um trabalho muito relevante em nível nacional. Então o seu Avelino tem muito a colaborar conosco, com nossos conhecimentos. E antes de eu fazer o pedido para ele, de passar a palavra para ele, eu queria, com a licença dele, fazer um primeiro recadinho, que é a respeito do nosso canal do vídeo do YouTube. Nós tivemos uma restrição no Instagram e nós não estamos postando ao vivo. A gente está pondo esse vídeo depois dele gravado. A gente não está conseguindo fazer ao vivo porque a gente ainda não atingiu o número mínimo de seguidores no YouTube. Então a gente precisa que todos entrem lá no YouTube e sigam, tá? Entra, siga, ativa o sininho. Ativa o sininho, que toda vez que nós estivermos postando vídeos novos, cortes que tem ficado a cargo do pessoal da internet aqui do centro, a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana nessa área. Então, pedir a todos que colaborem conosco, entrem no YouTube, se inscreva e ative o sininho. E agora, sem mais delongas, passando a palavra para o senhor Avelino. Fique à vontade, senhor Avelino. Obrigado. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, porque Ele nunca se afastou. Abençoa-nos então, Mestre, esse trabalho que realizamos, atendendo ao convite do Silas. Como sempre, é um prazer bastante grande estar aqui nesta casa para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazer o Evangelho de Jesus para os nossos dias, para as nossas vidas, para um entendimento simples, claro. O cristianismo não é complicado, nunca foi complicado. Ele foi mal entendido, né? Pensamos a respeito do cristianismo. O cristianismo nascente, as preleções de Jesus, o tempo que Jesus esteve aqui conosco na terra, aproximadamente por 3 anos ele atuou fisicamente, enfim, ele se dedicou
de corpo e por que não dizer de alma, à missão que veio. Nós podemos entender que os ensinamentos de Jesus, o cristianismo propriamente, ele ganhou mais força com a partida de Jesus do que com a presença do próprio Cristo. A partir do momento que Jesus ressuscita, entre aspas, num corpo espiritual, não num corpo físico, mas num corpo espiritual, ele se fez mostrar a Maria Madalena, depois aos discípulos, tudo aquilo que ele houvera dito acerca de moradas espirituais e que ele estava então partindo para as moradas da casa do Pai, e certamente uma morada abençoada por conta do Espírito que era e que é bastante elevado e que estava na terra em uma missão bastante espinhosa. Nas passagens de Jesus, ele disse certa vez que eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada ou a divisão. Isso consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, com o título de Estranha Moral. E que de estranho não tem nada, apenas precisa-se entender o que Jesus houvera dito com essas colocações. Pois bem, o Cristo sabia, obviamente, da força das suas ideias. Não era uma coisa qualquer. Ele sabia que não veio a passar colocações, passar alguns tipos de ensinamentos ou esclarecimentos ou informações por quimeras, sem força nenhuma, e que o tempo haveria de acabar com elas. Acabar com elas o que? As informações de Jesus, as ideias do Cristo acerca de mudar todo o contexto moral de um globo, de um planeta. Não podemos nos esquecer que há muitas moradas na casa do Pai, a rigor há milhares de moradas na casa do Pai, e que o nosso globo é apenas mais uma delas. E devemos agradecer imensamente que Jesus quis vir aqui, a pedido do Pai, como ele sempre se reportava, a pedido do meu Pai que está nos céus. Jesus veio tocar naquilo que o homem mais tinha dificuldade de mudar, de aceitar e de mudar. Aspecto religioso. Sempre tivemos, desde que nascemos, desde que a humanidade assim se fez, uma intuição muito grande de que algo sobrenatural nos governava, que nós não estávamos aqui na terra ao léu, só brigando, só discutindo, ou só passeando, ou seja lá o que for. Tinha sempre na nossa intuição, quando nos posicionamos como homens já mais evoluídos, homens no contexto geral, a ideia de que haveria sim um Criador que governava-nos. Mas isso não estava muito claro. A ideia de um Deus que a gente não vê,
a ideia de um Deus que você não pega, a ideia de um Deus que não está trabalhando com você ao seu lado, que não está na sua casa, esbarrando contigo e assim por diante. O que Jesus pensava? As minhas ideias vai causar confusão. Os pais vão brigar com filhos, os irmãos vão brigar entre si, vai haver dissensão, vai haver lutas. Não se imaginava quanto. Hoje eu estava lendo esse capítulo, esse tópico é bastante grande, mas compensa ler, vale a pena ler. Que as guerras religiosas no mundo matam muito mais, ou têm matado muito mais do que as guerras políticas. Só lembrar do Iraque, o Bush, então presidente dos Estados Unidos na época, vamos no Iraque derrotar o Saddam Hussein, vamos vencer a guerra em nome de Deus. E o Saddam Hussein, na época, o ditador, o governador, sei lá, do Iraque, dizia: em nome de Alá, nós vamos repelir os inimigos. Então, Alá de um lado, o Deus do Saddam Hussein, que ele chamava de os ímpios, e o Deus de Bush, que é esse Deus católico, apostólico e romano. A doutrina espírita é muito boa por conta disso. Nós precisamos refletir, questionar e pensar, raciocinar. A nossa inserção, a minha pelo menos, na doutrina espírita foi através do conhecimento. Pelo meu espírito, pelo jeito meu, de não sair aceitando qualquer coisa. E passei a ler, então, um certo tempo, tinha tempo, 500, 600 livros da doutrina espírita. No meu trabalho, estava meio folgado e tal, e lia bastante. Atualmente nós estamos na doutrina espírita com aproximadamente 20 mil títulos de livros. Alguns, é claro, que não são tão espíritas assim, mas as obras básicas que estão aqui à mesa, principalmente as obras de Chico Xavier, ao redor de 440, por aí, e de Valdo Pereira Franco, são obras autênticas, que você pode confiar, você pode ler e confiar que são obras autênticas, obras que se pode crer, críveis. Então, nós estamos abastecidos e muito de conhecimentos, no caso da doutrina espírita. Se vocês têm acompanhado, se vocês gostam, a Record tem um viés dos irmãos protestantes, evangélicos, e passa lá bastante séries focadas na Bíblia, né? E agora está passando Paulo, claro que Estevão estava inserido lá, mas é Paulo, o apóstolo que não andou com Jesus. Seria o 13º apóstolo do Cristo.